Fala galera, tudo bem com vocês? Quais são os riscos de locação de caçamba numa pandemia ou numa epidemia como nós estamos tendo aqui no Brasil? A gente já fala sobre isso no nosso canal no YouTube, enquanto isso acesse abrecom.org.br para baixar a tabela da resolução CONAMA número 307 e também da campanha de combate ao descarte irregular de entulho. Diversos municípios, estados e também a União decretou estado de calamidade pública em virtude da coronavírus Covid-19. Os serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos são serviços essenciais que colaboram ou auxiliam a gestão dos resíduos, não apenas os resíduos da construção e demolição, como também os resíduos sólidos urbanos, RSU. Os caçambeiros, por sua vez, têm prioridade de tráfego nas ruas, nas avenidas, nas estradas, porque eles fazem esse trabalho de coletar os resíduos dos ecopontos, coletar os resíduos dos pequenos, dos grandes geradores e também auxiliar na redução dos focos de descarte irregular de lixo e entulho. A gente da Brecom criou uma diretiva, a diretiva número 02, que orienta o trabalho dos caçambeiros, transportadores de entulho. Então é importante você se atentar, caso você ainda não tenha recebido essa diretiva, participe do nosso grupo no WhatsApp e faça parte do grupo de caçambeiros do Brasil. Ao alugar uma caçamba, seja presencialmente ou pelo WhatsApp ou então pelo site, é importante você coletar todos os dados do gerador, que é o seu cliente. Nesse momento de pandemia e epidemia, as empresas de locação de caçamba estão dando prioridade para ao pedido pelo site e também pelo WhatsApp. Então é importante pelo WhatsApp ou então também pelo site você solicitar todas as informações do cliente, o gerador, como nome, CPF, endereço da obra, quantas caçambas serão disponibilizadas, para que o CTR seja preenchido por completo. Nesse momento, os dados de fiscalização do Estado e do município são distintos e, em geral, existe uma dificuldade da Polícia Civil ou então da Polícia Militar em entender qual é a função de uma caçamba e para onde ela vai. Então é importante que os dados do CTR estejam preenchidos por completo e a gente coloca inclusive um modelo, inclusive com os dizeres legais, na diretiva 02. Ao entregar a caçamba, faça o checklist do equipamento, também do caminhão, para que você forneça os dados para o seu cliente. É importante você checar a identificação da caçamba, a condição da caçamba, onde ela foi colocada. Vale lembrar e reforçar que a caçamba não pode ser estacionada em local proibido e, se for zona azul, deve respeitar as regras da zona azul na sua cidade. Ao entregar o equipamento, notifique o gerador, o cliente, sobre o estacionamento da caçamba, do equipamento, o Brooks, né? E é importante que nesse momento de pandemia a gente siga as orientações da Organização Mundial da Saúde, evitar contato, aperto de mão, abraço ou beijo e também evitar que o papel seja compartilhado. Nesse momento a gente não tem muita certeza de quanto tempo o vírus, o coronavírus, fica na superfície do papel. Então é importante ter um contato mínimo com o cliente, mas é importante notificá-lo de que a caçamba foi locada e ele evidentemente assinar, seja por meio físico ou então por meio de um tablet ou então de um dispositivo móvel, de que recebeu a caçamba. Da mesma forma que o cliente solicitou a contratação da caçamba, ele também vai pedir para retirar o equipamento. E ao receber a solicitação de retirada do equipamento, do container, é importante você atestar que o equipamento está naquele endereço e que não existe nenhuma obstrução para retirá-lo. O operador, de acordo com a diretiva número 02 de 2020, que foi produzida pela Brecom para o setor de transportadores de entulho, ele não pode tocar a caçamba ou então os resíduos que estão sobre a caçamba. E é importante salientar que o entulho não pode ser colocado acima da borda superior. O entulho não pode ser colocado acima da borda superior porque representa perigo no tráfego do caminhão, no caminho de volta para a TT, para a usina ou para o aterro de Nets e também para a própria colocação da caçamba sobre o caminhão. O cliente, que é o gerador, deve ser notificado quanto a essas questões. Se você ainda não tem um contrato com o gerador, é importante você formalizar essa relação para que tudo fique mais claro. Se você for alugar uma caçamba, certifique de que existe a TT
usina ou então aterro de inertes que esteja aberto, funcionando e recebendo os resíduos da construção e demolição. Nesse exato momento, a construção dá uma parada. Evidentemente que a gente depende da construção e se a construção não gera entulho, ela também não consegue consumir agregado reciclado. Então, os empreendimentos que estão abertos, que conseguem atender a demanda, em geral, são os aterros de inertes. As usinas de reciclagem de entulho e as áreas de transbordo e triagem têm capacidade limitada. Então, antes de alugar uma caçamba, certifique-se de que há destino adequado para os resíduos da construção e demolição, e você pode verificar essas informações, essas orientações na diretiva número 02 de 2020, que foi produzida pela Abrecon para o setor de resíduos da construção e demolição, especificamente para o setor de transporte de resíduos, ou seja, aqueles que alugam caçamba ou então trabalham com basculantes. Vale lembrar que os decretos municipais, estaduais e da União que decretam a calamidade pública para o enfrentamento da Covid-19, em geral, estão prevendo o transporte de resíduos, né, seja coleta, transporte e disposição, como atividades essenciais para a cidade, porque colaboram com a gestão dos resíduos, seja resíduos sólidos urbanos ou resíduos da construção e demolição, e também com a limpeza do município, ok? Abrecon é Brasil, acesse mapa.abrecon.org.br. Se você tem alguma dúvida quanto aos destinatários de resíduos, se estão ou não abertos, chame a gente pelo WhatsApp ou então pelas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Abrecon é Brasil, vamos juntos. Um abraço, fique em casa, até mais.